casa de Deus e porta do céu. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje celebramos com alegria a festa da dedicação da Basílica do Santíssimo Salvador, a Basílica do Latrão, em Roma. Basílica mãe, igreja mãe de todas as igrejas, Mater et Caput Omnium Ecclesiarum, a mãe e cabeça de todas as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, pois ela é a catedral do bispo de Roma, o Papa, e por isso mesmo ela é o sinal visível de unidade entre nós. Ao celebrarmos a casa de Deus, casa essa que é feita de pedras, na verdade nós estamos celebrando com a liturgia uma outra casa, talvez mais excelente, mais necessária, que somos cada um de nós, consagrados a Deus pelo sacramento do santo batismo. Deus quer habitar em um templo, e habitando num templo de pedra como este, Ele quer nos dizer que isso aqui é muito pouco para Ele. Ele quer algo mais pessoal, mais íntimo conosco. Ele quer habitar dentro de cada um de nós. Como dizia São Paulo aos Coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É necessário, portanto, caríssimos irmãos, aproveitar a ocasião de hoje para pensarmos tanto sobre a festa, o mistério de hoje, a festa da dedicação, como também a aplicação desta festa a nós. A dedicação de uma igreja significa construir um templo, um edifício, e oferecê-lo para Deus. E antes de começar propriamente o culto público, esse templo é solenemente oferecido, dedicado a Deus. Não importa qual é o título da igreja, como esse aqui, por exemplo, Nossa Senhora do Líbano. Quando uma igreja é dedicada, a festa da dedicação é sempre uma festa do Senhor, porque o templo é dedicado a Deus, independente do título que ele carregue consigo. Portanto, hoje nós celebramos uma festa de Nosso Senhor. E não é só a festa de dedicação de uma igreja qualquer, de uma catedral importante, não. Mas da mãe de todas as catedrais, da mãe de todas as igrejas. O altar, quando a igreja é dedicada, o altar é ungido com santo crisma. As paredes recebem também a unção. O templo é incensado, é iluminado. Tudo proclama na Sagrada Liturgia que esta, de fato, é a casa de Deus e a porta do céu. Na tradição romana, especificamente falando sobre a Catedral do Latrão, a Basílica do Latrão, foi naquela catedral, naquela igreja, no batistério daquela igreja, que nasceu Roma para Cristo. Foi naquele altar em que a memória dos tempos de perseguição foi perpetuado e o sacrifício de Cristo vence os sacrifícios pagãos. E a catedral, de pé ainda hoje, é a garantia visível da reta intenção, da reta fé e da comunhão de todas as igrejas com o Santo Padre, o Papa. Ao venerarmos o templo sagrado, nós veneramos o dono do templo, adoramos aquele a quem o templo é dedicado. E hoje, de modo especial, devemos renovar a nossa gratidão por todas as igrejas católicas espalhadas pelo mundo inteiro, onde Deus nos gera, pelo sacramento do batismo, pelo Espírito Santo, nos alimenta com o corpo santíssimo de seu Filho e assim também nos conduz ao céu, enquanto nos reconcilia, perdoando os nossos pecados. Se as pedras clamam, é para nos recordar que a liturgia da terra é um prenúncio da liturgia celeste, como ouvimos no Apocalipse de São João. Eis a morada de Deus com os homens. Tudo aquilo que foi dito na primeira leitura, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, tudo isso acontecerá se nós
perseverantes, ficarmos com a igreja até o fim. Neste mundo, a igreja, embora divina, ainda traz elementos humanos, mas no fim nós contemplaremos a Jerusalém celeste, que é figura da igreja do céu. Devemos, portanto, até lá nos reconhecer como verdadeiros templos vivos, nos quais Deus quer habitar e de fato habita a partir do nosso batismo. Portanto, a beleza da festa de hoje não está só em recordar, honrar e venerar aquele templo de pedra ladrão, mas em aplicar esta figura da igreja dedicada a Deus, a nós. Porque nós, tal como uma igreja dedicada, também somos dedicados a Deus. Nós, pelo batismo, fomos lavados, fomos marcados. As nossas paredes foram aspergidas. Nós fomos separados, por assim dizer, do uso profano para sermos empregados somente para o uso do culto a Deus. Pela confirmação, nós somos recebidos por Deus sob um novo título, soldados de Deus, para defender os seus direitos. E por isso, o Espírito Santo que vem a nós faz uma nova posse, toma a nossa alma e o nosso corpo sob um novo título e habita em nós como em templos vivos. Pela Eucaristia, Cristo habita em nós e nos faz pedras vivas. Como diz São Paulo, todos nós somos membros de um único corpo. Esse corpo, é claro, é a igreja, corpo místico de Cristo. O templo de Deus é santo e esse templo sois vós, diz São Paulo. E ainda, vosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, caríssimos irmãos, devemos zelar por esse templo, o templo de pedra, no qual nós cultuamos e adoramos a Deus, mas também esse templo de carne, onde Deus habita 24 horas por dia e ficará para sempre se nós não o expulsarmos com o pecado. Precisamos zelar por esse corpo, precisamos defendê-lo das profanações. Devemos cuidar de 2 templos, o templo de pedra, para podermos elevar a Deus o verdadeiro culto da igreja, mas também devemos zelar e defender este templo de carne, não profanando, não usando para a impureza, não servindo à carne, ao mundo ou ao demônio. Devemos, sobretudo no templo de pedra, guardar o santo silêncio, a santa modéstia, a reverência diante do santo tabernáculo. Devemos conservar o espírito de oração, de recolhimento. Na igreja, lembrar-se que a única conversa que é permitida é com Deus. Qualquer outra pessoa que nós formos falar, perguntar, responder dentro da igreja, sempre procurar fazer em voz baixa, para não quebrar o espírito de recolhimento e de oração. Precisamos, caríssimos irmãos, nos reconhecer como templos vivos de Deus, a fim de responder a nossa dedicação a Deus com as obras da nossa vida. Se a liturgia de hoje, ou se a liturgia da dedicação, para dedicar um templo a Deus, primeiro manda lavar o templo, depois enfeitá-lo, na hora da dedicação manda ungir as paredes onde os senhores estão vendo essas cruzes nas colunas, manda ungir e queimar incenso no altar. Tudo isso é apenas uma catequese da igreja para nos ensinar que a mesma coisa nós precisamos fazer com o nosso corpo. A nossa alma possui colunas que a mantêm de pé. O nosso corpo precisa ser constantemente lavado, purificado. Nosso ser inteiro precisa ser dedicado, entregue a Deus constantemente, sempre com a devida lembrança em nossa mente de, como diz São Paulo, nós já não nos pertencemos. Alguém pagou um alto preço pelo nosso corpo. Nós custamos o sangue de um Deus, na expressão de São Paulo. Antes de ser consagrado, o templo é lavado e nós, antes de nos dedicarmos a Deus, precisamos passar pela confissão.
Antes de que um templo possa conter o tabernáculo, a divina Eucaristia, ele precisa ser dedicado a Deus. Nós, antes da comunhão, precisamos nos colocar na presença divina. Ou como dizia na expressão de Santo Agostinho, antes de comermos deste pão sagrado, precisamos adorá-lo. O templo é ungido no dia da dedicação. Nós também precisamos trazer a unção das virtudes em nossa vida. Virtude da fé firme, da esperança que persevera, da caridade operosa, da pureza no olhar, da humildade nos gestos, da obediência à Santa Igreja Católica. E o caminho concreto que nós devemos seguir para um dia podermos habitar a Jerusalém Celeste é a oração, a penitência, a meditação, a devoção a Nossa Senhora, para que ela adorne essa casa dos seus filhos, para que sejamos agradáveis a Deus nosso Senhor. Habitar o templo de Deus significa tanto agora no templo da igreja, quanto fora em nossa casa, sempre fazer o exercício da presença de Deus. Saber que todos nós, não importa onde estivermos, nós sempre estaremos à vista de Deus. Não existe um lugar sequer no mundo que o homem possa se esconder para fugir da presença de Deus. Em todos os lugares, Deus nos vê, Deus nos sonda. Por isso, sobretudo, se em todos os lugares é assim, ainda mais na nossa igreja, sobretudo em nossa casa, devemos fazer dela um templo, uma igreja doméstica, na expressão de São João Paulo II. E no que diz respeito ao templo da nossa carne, devemos sempre trazê-lo florido, limpo, varrido, arrumado, pronto para honrar a presença de Deus. Isso nós fazemos pela oração constante, pela confissão frequente, pela Sagrada Comunhão diária. Mas também devemos lembrar de algumas verdades. O silêncio não é só a ausência de fala. Ficar sem falar não significa propriamente estar em silêncio. Nós precisamos, dentro da igreja, estar em silêncio exterior, mas também interior. Ou, em outras palavras, devemos estar aqui de corpo e alma. Devemos nos apresentar na igreja por inteiro, nos colocar diante de Deus por inteiro. Na porta da igreja, deixar todos os problemas, todas as preocupações, entregá-las a Deus nosso Senhor, recomendá-las a Nossa Senhora. Aqui dentro, nós nos colocamos diante de Deus, nos entretemos com Deus, adoramos, louvamos e agradecemos a Deus. Caríssimos irmãos, a festa da Basílica do Latrão nos lembra, como ela sendo a Catedral do Papa, nos lembra que nós devemos estar, somos pedras na expressão de São Paulo, devemos estar unidos à construção do único corpo místico de Nosso Senhor, que é a Igreja. Portanto, tomai cuidado para os senhores não se afastarem desse edifício. Cuidado para os senhores não caírem dessas colunas e se quebrarem. Em outras palavras, de modo mais claro, cuidado para não se afastar da verdadeira fé. Cuidado com os gurus de internet. Cuidado com o endeusamento e a certeza da própria opinião. Coloquemos sempre nossa fronte inclinada e reverente diante da santa doutrina da Igreja, do magistério, que é a única prova, é a única segurança que nós temos de estar seguindo a verdade. Tudo fora disso é opinião, é especulação, é apenas uma ideia. Procuremos ser pedras, mas pedras vivas nessa construção, não pedra de tropeço na vida dos demais. Essa festa nos lembra que nós somos templo de Deus e como tais devemos nos conservar. Não expulsemos a Nosso Senhor do nosso coração com o pecado. Santo Afonso, falando sobre este assunto, dizia: Deus, desde o batismo, habita sempre em nós. E se não for expulso, ele nunca sai. E mesmo quando alguém comete pecado mortal e assim expulsa Deus do coração, Deus não vai embora.
sai, mas fica à porta do coração, batendo constantemente, com a consciência que o acusa, o pecador, do seu estado, com as sagradas imagens que o avisam que ele está em estado de pecado, com o toque do sino, com os horários de missas, com os horários de confissão, com as festas litúrgicas, tudo isso para o pecador em estado de pecado, especialmente o pecado mortal, são como marteladas que a igreja vai dando para lembrar que é necessário voltar a Deus. É necessário abrir novamente a porta do coração e deixar Deus tomar posse daquilo que já é seu, que já lhe foi dedicado no dia do batismo. Este lugar, como diz o introito da missa de hoje, terribilis est, é terrível, não porque é um horror, mas é terrível porque é o lugar onde a divindade de Deus, a majestade soberana, toca a terra. Cada igreja é como se fosse uma embaixada do céu. Entrar na igreja é colocar-se na presença divina. E mais do que a beleza do templo, devemos olhar, cuidar e buscar enobrecer a beleza daqueles que no templo entram. E mais ainda, daqueles que do templo saem. Devemos entrar na igreja com confiança, com piedade, com devoção, confessar, comungar e assim sair como uma extensão da igreja. Onde quer que a gente vá depois da missa, seja em casa, seja no trabalho, seja na convivência com os amigos, todos nós devemos tomar a consciência de que nós somos ali uma extensão da igreja. Prova disso, experimentem pecar ou fazer alguma coisa escandalosa. Primeira coisa que os outros vão dizer, tá vendo? É da igreja. O que adianta ir para a igreja desse jeito? Portanto, caríssimos irmãos, deixemos que Deus faça de fato morada em nosso coração. Purifiquemos o nosso coração. Busquemos a unção divina para Ele, com a vida que busca as santas virtudes. Busquemos deixar habitar em nosso coração o próprio Jesus pela Sagrada Comunhão. Não expulsemos o Divino Espírito Santo. Pelo contrário, cultivemos a presença de Deus em nosso coração pela constante lembrança que Deus está em nós, quer ficar em nós e quer nos tornar semelhantes a eles. Que a Virgem Santíssima, verdadeira arca da aliança, nos ensine a guardar a presença divina, que São João Batista, que também é um dos titulares da Basílica do Latrão, nos chame constantemente à conversão, e que o Santíssimo Salvador, que é o titular principal desta igreja, edifique cada vez mais em cada um de nós, em nossa casa, em nossa família, a sua própria casa, o seu próprio trono, onde Ele governa o nosso ser, a nossa existência e o nosso viver. Ec est domus Dei et porta caeli. Façamos de cada um de nós uma verdadeira porta do céu, uma verdadeira casa de Deus. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.